Hoje, vou ensinar uma outra maneira de se fazer a espada da Mitsuri, de Kimetsu no Yaiba. Eu sou a Sati e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, a lâmina será de tecido. E para isso, eu cortei uma tira de tecido de 2 metros por 8,5 cm. A tira pode ser maior ou menor que 2 metros, vai depender do tamanho que você quer que seja a espada. Dobro toda essa tira e vou marcando 4 centímetros ao longo da tira toda. E para deixar tudo no lugar, fui alfinetando no processo. Então, fui marcando vários pontos de 4 centímetros ao longo da lâmina toda. E por fim, usei uma régua para fazer um risco por todos esses pontos. Na pontinha do final, só dei uma arredondada aqui para virar a ponta da lâmina. Então, basta passar uma costura reta por toda essa linha que fizemos. Se você não tiver máquina de costura, pode fazer à mão também. Se tiver em linha rosa, melhor ainda. Depois de costurar, cortei o excesso do tecido e dei alguns piquezinhos somente na pontinha arredondada, tomando cuidado para não cortar muito. E agora, é só virar tudo isso. Para ficar bem retinho, eu gosto de passar ferro. E vou puxando bem o tecido e passando. Agora podemos pintar. Uso um tom de rosa mais escuro e vou fazendo várias ondinhas grandonas por todas as costas da espada. É importante que a tinta seja de tecido, senão a tinta pode acabar craquelando. Espero secar completamente e depois colo várias tiras de fita crepe, deixando livre um pedacinho das costas da espada, que vamos pintar de preto. A fita vai ajudar a deixar a pintura bem retinha. E aí, é só pintar. Espere secar completamente para tirar a fita. Se de repente ficar alguma falha ou a tinta preta vazar, é só corrigir com rosa novamente. Pro cabo, usei 4 tiras de papelão comum de 30 por 4,5 cm. Colei 2 camadas juntas.
encaixei um pedacinho da espada entre essas duas camadas. Usei cola quente. Para engrossar um pouco mais o cabo, colei uma camada de EVA de 3 mm, uma em cada lado do cabo. E por fim, usei um EVA fininho de 1 mm para os detalhes finais. Posicionei bem o cabo ali da melhor forma no EVA e marquei onde seria o centro do cabo. Fiz isso dos dois lados. Depois, com base nesses pontos, fiz um risco reto. Vou me basear nesses riscos para fazer os corações e deixar eles bem centralizados. Para o molde do coração, desenhei à mão livre um coraçãozinho no cabo e usei um pedacinho de acetato para transformar em um molde. Então, fui marcando o molde em cima dos riscos, deixando 1 cm de diferença entre cada coração. Depois, é só cortar em volta, ficando assim. Pintei essa parte de verde e depois de seco, colei ao cabo. Acabei cortando assim na metade para facilitar. E é só colar no cabo, que aliás já pintei de rosa. Para os detalhes finais, cortei 2 tirinhas de EVA para colar uma em cada ponta do cabo. E na ponta final, colei uma pecinha arredondada assim para tampar tudo. Nessas pecinhas, passei cola com o primer e depois pintei de rosa e dourado, respectivamente. Na lâmina, deixei um espaço de uns 4 a 5 centímetros a partir do cabo e desenhei os candis com tinta de tecido branca. E por fim, vamos fazer a guarda. Para isso, peguei uma folha sulfite e dobrei no meio e depois no meio novamente. A partir da pontinha dobrada, marco 6 centímetros para cima e para o lado. E uso um compasso para unir os pontos. Corto o excesso de papel e dobro novamente, na metade, desenhando um círculo ainda mais fechado, ou um formato de pétala. Aí, basta cortar e desdobrar. Aqui, procuro exatamente a metade da guarda e faço um retângulo de 1 por 4 centímetros. E corto. Uso um EVA mais grossinho de 5 mm para contornar o molde. E aí, é só cortar. Para os detalhes, dobro o nosso molde 2 vezes e desenho uma bordinha fina, dessa forma. Passo esse novo molde para um EVA fininho de 1 mm e contorno em volta. Você pode usar alfinetes para ajudar a segurar o molde no lugar ao riscar.
Faço 2 peças dessa e colo uma em cada lado da guarda. Basta colar com super cola, sem segredo, e cortar os pedacinhos a mais ali no espaço do retângulo antes de colar a próxima peça. Por puro acabamento, eu gosto de usar micro retífica para lixar as bordinhas da guarda, mas caso você não tenha uma, não precisa seguir esse passo. Se quiser, você pode colar também uma tirinha de EVA em volta da guarda dessa forma, que fica bonitinho também. Como primer, você pode usar cola branca ou de madeira por toda a peça e pintar da forma que quiser. Eu usei tanto tinta spray quanto tinta acrílica. E depois de seco, é só encaixar na espada, dessa forma. Colei bem dos 2 lados usando cola instantânea. Tenha muito cuidado para não deixar a cola em contato com o tecido. Por fim, faremos a bainha. E sim, usando o método de cano PVC, que eu já ensinei aqui no canal. Usei um cano de 40 mm e o cortei para deixar com 76 cm no total. Usei a pistola para esquentar e amolecer a peça, lembrando que você pode usar o fogão também ou qualquer fonte de calor. E fui apertando para achatar a ponta. Para esse método dar certo, infelizmente você vai precisar de uma espada como base para encaixar ali e ir pegando o formato da bainha. Por isso, eu tenho essa espada base feita de papel paraná que eu uso só para isso. Mas eu ensino outras formas de fazer bainha também. Você pode acessar pelos cards ou pela descrição aqui do vídeo. Depois de pronta, corto umas tirinhas de EVA para colar uma em cada ponta, para fazer os detalhes. E da mesma forma, uso cola de madeira como primer nessas pecinhas. E depois de seco, pinto a bainha toda de branco e as pecinhas de rosa. Como nossa espada é de tecido e toda molinha, eu vou usar uma tirinha comprida de EVA que encaixe perfeitamente ali na bainha e colar essa tirinha na espada, para que ela fique firme ali na hora de guardar e não fique caindo. Nessa pecinha eu não usei primer, usei tinta dourada diretamente no EVA. E por fim, isso é opcional, mas eu usei pirógrafo para fazer as marcações entre cada coração, para fingir que eram as amarrações do cabo. E esse foi o resultado final. O que vocês acharam? Eu já tinha ensinado aqui essa versão da espada, mas acho que esse é um pouquinho mais fácil e um pouquinho mais divertido de manusear.
Espero que tenham gostado, e se sim, por favor, deixa seu like porque isso me ajuda demais. Se inscreva no canal para não perder os outros vídeos e comente aqui sua sugestão de cosplay. Quem sabe eu não trago aqui pro canal. Agradeço demais a todos que assistiram até aqui, em especial ao Ricardo, a Silva e a Yasmin, que são membros especiais aqui do canal. Se quiserem se tornar membros também, vamos recebê-los com todo o carinho do mundo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!